Mas a partir do lagrangiano, você deriva as equações de Euler-Lagrange. Então, as equações de Euler-Lagrange da supersimetria, elas são covariantes sobre SUSY, o lagrangiano é covariante sobre SUSY, não é invariante, mas a ação é invariante. Então, o que é fundamental seja sempre talvez a ação. Porque a partir da ação você vê como é que fica a covariância das equações. Porque quando você começar a derivar em relação aos campos, esses campos vão trazer a informação da simetria interna. E isso vai ficar explicitado na equação de Euler-Lagrange, tá certo? Então vamos lá. Aqui eu fiz assim. Então nós estamos dentro dessa visão. Então a gente tem um exemplo muito simples aí de uma simetria global. Vamos pegar um outro exemplo aí, deixa eu pegar pegar a seguinte lagrangiana. Suponhamos que eu tenha um campo escalar aqui, vamos dizer, φ que sejam escalares complexos. Vamos dizer que psi seja campos de natureza espinoriais. Vamos dizer que eu tenha um campo vetorial. Vamos ter que seja real. E a gente tem essa situação. Vamos dizer que eu tenho a seguinte situação. Escrever um lagrangiano. Vou fazer mais simples, depois eu faço uma arredondadinha. Vou botar assim, tipo, φ ponto, estar, φ ponto, menos gradiente, estar, gradiente. De que, né?
esses signos são as matrizes de Pauli, esses primores são os primores maiores de Lie, os 2x2, os de sempre, né? Todos os termos bilineares. Fi com Fi, Ki com Ki, A com A, Psi com Psi, Xi com Xi. Vamos começar a fazer uns acoplamentos aí. Algo desse tipo assim, menos Fi, por exemplo. O lagrangiano nosso tem que ser real. Então a gente espera aqui, né? Estou jogando aqui o conjugado com esse termo que em princípio é complexo. Não estou jogando aqui o complexo conjugado aqui. Posso ter esse parâmetro complexo também. Então alvo é parâmetro, aqui eu esqueci de colocar, aqui não tem nada. E aqui tem um parâmetro beta, perdão. E aqui tem um parâmetro. Então alfa, beta, então são parâmetros, mi é parâmetro complexo. Vamos pegar o termo que podemos pegar aqui, seria esse termo aqui mais F, velocidade, sim, algo desse tipo assim. Então já acoplei Fi com Ki, acoplei Fi com Psi com Xi. Então, indiretamente, claro, se o Fi está acoplado com o Psi está acoplado e o Ki está acoplado com o Fi, então o Ki de alguma maneira vai indiretamente também aqui. Só para ter cuidado de não deixar ninguém desacoplado, só por isso. E aí agora vamos pegar um termo que pega o vetor agora, vamos pegar algo do tipo. Lagrange, sem nenhum compromisso com a realidade. Utilizo o Dória, Lagrangiano virtual aí, só para a gente fazer um exercício. Tá? Tem alguém com dúvida? Fala aí. No último termo ali teria que ser. Não tem uma coisa. Que é real? Não, no que. Esse aqui? Não, no último termo mesmo. Esse aqui? Essa letra aqui obrigado, Gustavo. Não, essa letra aqui tem que ser o Spinoza. As pessoas não ficam essa besteira. Mundam fora. Não, isso aqui é Spinoza. O Spinoza é que o Spinoza, o que é o escalar? Porque a gente geralmente gosta de fórmula e que sempre é Spinoza, né? Também caiu, tá vendo? Também gosta de fórmula. Mostrei meu lado aí, o cocanhete aqui, também gosto. Escondido eu gosto, tá vendo? Sim. Também bota aqui Spinoza, né? Muito dificilmente. Que sempre espera. Tem as letras assim, né? Que é Spinoza, né? E Psi, Xi e Ki. Geralmente, invariavelmente, qualquer livro, até o Cartan, chama de Spinoza de jeito de Xi, até o Cartan. Então vamos lá. Então vamos ver, primeiro de tudo, cuidadinho das instituições lagrangianas serem reais. Esse cara aqui é real, obviamente. Esse cara aqui é real, obviamente. Esse cara aqui é real, esse aqui já é real, muito bem. Isso aqui, será que isso aqui é real? Né? Psidágia, isso aqui é o Spinoza. Isso aqui é Psidágia, Psi-ponto. Então isso aqui é Psi1 estar, Psi2 estar, Psi1 ponto, derivada temporal, Psi2 derivada temporal.
Bom, só para lembrar que se um está, só para ter esse cara aqui é real, vamos tirar o conjugado complexo dele. Se ele é real, o conjugado complexo dele vai enriquecer. Só que esse cara aí, se eu estou no espaço espinal, ele é complexo, esse cara aqui, do ponto de vista do espinor, isso aqui é um número, é um escalar no espaço espinorial. Então, quando eu tiro o complexo conjugado de um escalar, é a mesma coisa que tirar o conjugado hermitiano. Por quê? Porque o transposto de um número é o próprio número. Então, não tem nenhum problema eu passar do estar para o dado. Mas aí agora eu posso usar a propriedade do dado. Então, isso aqui é psi-ponto dado. Então, esse termo, isso aqui, é igual a isso. Já o complexo conjugado ou dado, nesse caso, é a mesma coisa. Que é igual a isso. Que não é igual ao termo original. Porque o dado, o ponto está fora do lugar. Mas aí a gente pode pensar aqui o seguinte. Então, isso aqui é o conjugado complexo desse termo. O conjugado complexo desse termo é a mesma coisa que o conjugado hermitiano desse termo, que é igual a isso. Isso aqui eu posso escrever como derivada temporal de psi dagger psi menos a derivada menos psi dagger psi ponto. Então, esse termo que está aqui é menos, né? Tá certo. Esse termo que está aqui difere desse termo que está aqui por uma derivada total, né? Esse termo que está aqui é psi dagger psi ponto. Então, menos a derivada temporal desse menos esse vezes a derivada temporal desse cara. Então, perfeito. Então, esse termo aqui difere desse aqui por uma derivada total. Então, isso aqui eu posso organizar, quer dizer, pensaria o seguinte, para que esse termo aqui, eu queria que esse cara aqui fosse igual ao termo inicial, quero que ele seja real, a menos dessa integração por partes. Aqui é um termo de superfície, eu jogo fora. Mas está me dizendo que, a menos desse termo de superfície, eu estou tendo que esse termo é puro imaginário. O complexo conjugado dele é menos ele. Então, para evitar o problema do puro imaginário, eu boto um i aqui. Então, se eu colocar um i aqui, desde o início eu tenho esse i aqui. Então, isso aqui é uma coisa. Agora, só quando tirar o conjugado aqui, você vai lembrar desse menos i. E aí, eu vou ter menos i. DDT menos i psi ponto psi dado mais i mais i Psi dagger. Obrigado. Psi dagger psi menos i derivado vezes esse mais i primeiro termo derivado do segundo. Então, esse cara aqui é igual a ele mesmo, a menos o termo de integração por partes. Então, esse aqui foi crucial para poder tornar esse termo aqui real. Esse termo aqui é real. Vou ver esse carinha aqui de falar isso aqui. Mas eu botou só um termo desse tipo. Só botei esse termo aqui, eu não botei, fiz de conta que esse cara aqui está em regime estático, eu não tenho derivada temporal no regime. Vou pegar esse terminho aqui agora. Tem uma psi dagger, sigma, escalar um gradiente, psi. Então eu quero ver a realidade desse termo. Então vamos tirar o conjugado complexo. Como isso aqui é um número, né, um espaço espinorial, isso aqui é um espinor linha, isso aqui é um espinor comum, então isso aqui é um escalar no espaço espinorial. Então a transposição é indiferente, então dada coincide. E aí fica mais. A gente vai jogar esse termo para cá e vai ficar gradiente do psi dagger, escalar, sigma dagger. Agora, o hermitiano conjugado ele me traz, troca tudo. Isso aqui é um espinor, vezes essa matriz, vezes esse espinor. O conjugado hermitiano desse termo é esse termo. Lembre-se que esse espinor está depois da matriz. Então, na conjugação hermitiana, esse espinor passa para frente. Mas as matrizes de Pauli são todas hermitianas. Então, posso tirar o dagger daqui, né? Hermiticidade das matrizes de Pauli. Muito bem. Então, o que eu faço para esse termo ficar parecido com ele? Faz integração parcial. Eu vou dizer que isso aqui é a mesma coisa que a divergência de
psi-dagger, sigma, psi. Né? Então você vai ficar DI, psi-dagger, então vai ficar menos psi-dagger, sigma, escalar grandinho, psi. Estou dizendo que isso aqui é uma identidade. Esse cara aqui ficaria igual a isso, menos isso. Aí de novo, então isso aqui, estou dizendo, isso aqui é igual a isso. Isso aqui é igual a isso. De novo, isso aqui é um termo de superfície. Mas de novo, tem um sinal menos aqui de perturbando. Então, boto um I aqui também. Ou eu digo que esse parâmetro beta fica puro imaginário, eu posso botar assim. Boto aqui menos, boto I. Então agora esse I aqui desde o início, ele consertaria esse sinal menos. Como aconteceu? Então aqui vai valer a mesma regrinha. Então boto o I aqui. Então esse I aqui foi colocado para, esses I's aqui foram colocados para garantir que esse termo é real, a menos de uma integração em termos de superfície, esse termo é real, a menos de um termo de superfície, esse termo é real, a menos de um termo de superfície. Esse termo aqui joga o complexo conjugado dele, então isso mais isso dá real. Esse termo aqui joga o complexo conjugado dele, dá real. Esse termo aqui tem uma coisa. Eu teria que fazer. Isso aqui é psi-dagger, então quando eu fizer, aqui não tem integração, não tem como fazer integração por parte, né? Então vamos ver, eu teria psi-dagger, sigma, psi, escalar A. Lembre-se que A é real. Então se eu tirar o conjugado complexo desse termo, retirar o conjugado complexo do A, que é o próprio A, que eu estou dizendo que A é real, e tirar o conjugado complexo desse. Conjugado complexo desse e desse conjugado complexo desse. Só que esse cara aqui é uma coisa mais fácil botar o dagger, que é o uso de propriedades do dagger. Então isso aqui vai ficar psi-dagger, sigma dagger, que é sigma, psi. Então esse cara aqui automaticamente é real, porque as matrizes de Pauli são hermitianas. E aí, esse cara, então isso aqui já é real. Isso aqui também é real, então está tudo bem. Isso aqui é real. Isso aqui é real. Então, pelo menos a primeira partezinha a gente está escrevendo um lagrangiano que é real, porque a gente quer que o lagrangiano seja real, porque o lagrangiano está ligado à densidade dilutiva. Professor, Foi, não? você assumiu que o Mi poderia ser complexo, então você colocou o Luiz. Vamos fazer o seguinte: suponha que realmente assim for uma coisa meio. Ou bota todo mundo complexo, vamos botar o I real. Então todos os parâmetros são reais. Vamos ver, todos os parâmetros são reais. Beleza. Então, pergunta. Tem alguma simetria aí? Claro que está óbvio. Tem uma simetria de fase. A fase daqui cancela a fase daqui, a fase daqui cancela a fase daqui, a fase daqui cancela daqui. Esse campo aqui seria invariante, poderia jogar em cima dele um gradiente, mas eu vou ter problema aqui, vamos ver? Esse termo aqui também tem invariância de fase, esse termo tem invariância de fase, esse termo tem invariância de fase. Esse termo aqui já não é invariante de fase. A fase desse tem duas vezes, vamos ver isso aqui. Esse termo aqui. Esse termo aqui também mistura a fase do psi com a fase do psi com a fase do φ. Então vamos começar a analisar. Então a primeira simetria contínua, né? E que a gente tem aí, no poderia, pode ser que essa situação também não seja a situação mais geral. Pelo menos vamos tentar identificar uma primeira simetria interna. Primeira simetria interna, nós estamos identificando, seria uma simetria chamada, né, cada simetria que a gente já conhece como simetria 1. Uma simetria de fase, seria filinha, estaria se transformando segundo o exponencial, né? Um parâmetro, vamos chamar esse parâmetro de transformação de um parâmetro ômega, tem um gerador, uma carga, enfim, se eu fizer essa transformação aqui, eu garanto a invariância. Vamos fazer o seguinte, chamar esse aqui, chamar de Qφ, carga do φ. Então, essa fase aqui, esse termo aqui, fica invariante, esse termo aqui automaticamente fica invariante. Esse é o fim, né? Esse termo aqui fica invariante. Só que depois eu tenho que ter, vamos dizer que esse termo aqui, cinético é maior que invariante. Vamos olhar o Ki. Ki é a mesma coisa. Então eu teria uma simetria aqui, que seria exponencial, o parâmetro da transformação é o ômega, e aqui seria a carga aqui do Ki.
Essa fase aqui também me regula essa simetria aqui. Muito bem, o psi vai na mesma direção para poder ter essa simetria aqui. A mesma coisa do psi. Então, estou amarrando as simetrias de fase de todos os termos que são bilineares puros, automaticamente são invariantes. Parece que o ar, eu poderia pensar naquela transformação lá em cima, a transformação do ar poderia ser uma transformação desse tipo, mas um gradiente, uma função que eu posso chamar aqui de rho. Precisa ser o mesmo homem. Então isso aqui estaria me trazendo uma outra simetria 1. Teria uma simetria 1 atuando só no campo A, ao passo que essa simetria aqui está atuando nos campos psi. A esse ponto aqui vocês poderiam dizer também, mas os parâmetros não precisam ser iguais. Em todos os termos bilineares que eu estou considerando, o psi, o φ, o qui, o psi e o xi, até aqui, são todos objetos independentes, são todos separados. O Lagrangiano está completamente diagonalizado. Eu tenho φ com φ, qui com qui, a com a, psi com psi, xi com xi. Daqui eu começo a ter interações, a ter acoplamentos. Esse setor se acopla com esse. Então, quer dizer, até aqui, eu podia pensar que cada transformação dessa fosse independente. Aqui teria um parâmetro ômega, aqui poderia ter um parâmetro alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, teta, eu poderia ter vários 1's, então eu teria 1 vezes o 1, teria uma simetria 1, regulando φ, uma simetria 1, regulando qui, uma simetria 1, regulando psi, uma simetria 1, regulando psi, e uma simetria 1, regulando A. Teriam colocando 5 simetrias 1's independentes, até ali. Mas agora, esse termo aqui, já não me permite. Se eu quero invariância do Lagrangiano, esse cara aqui, a fase que sai daqui, tem que cancelar a fase que sai daqui. Então, a fase que sai do φ, então, quer dizer, o φ e o qui, vocês estão juntos nesse termo. Eu quero ver se eu consigo produzir um Lagrangiano invariante, então, as transformações φ e qui não podem ser mais independentes. Então, isso vai me obrigar que o parâmetro seja o mesmo. Então, esse termo aqui já me eliminou essa simetria. Eu ficaria com uma simetria única para φ e para qui. A mesma coisa aqui. Mas tem um quadrado ali, né? Aonde? Vamos ver depois isso. Ah, tem um quadrado aí, importante isso. Aqui é a mesma coisa, ó, o psi e o xi estão relacionados. E aqui eu tenho φ. Então a situação aqui tem psi, tem xi, tem φ. Então, ó, esse cara aqui, ele percebe a simetria com o parâmetro ômega. Esses caras aqui percebem simetrias com outros parâmetros. Então, agora, esse termo aqui que acopla todo mundo, quer dizer, esse termo aqui acoplou só o setor de escalar. Tá? Então, eu já liguei as duas simetrias escalares. Mas esse setor aqui, esse termo aqui acopla já os dois termos com o escalar. Então, essa simetria aqui também já, o psi tem que se relacionar. Então, esse psi aqui, o xi. Então, todo mundo vai ter uma simetria ômega só. O jeito é, porque já que vai a fase que está aqui, para isso aqui ter fase nula no final, a fase que vem daqui com a fase que vem daqui com a fase aqui tem que cancelar. Então, o parâmetro tem que ser o mesmo. A primeira condição é essa. Então, a gente já começa a ver o seguinte. Esse termo aqui só vai ser invariante se a fase do φ, que vai ser nesse caso menos i ômega que φ, cancelar a fase do qui, que vai ser exponencial de 2i ômega que qui. Então isso vai me obrigar a uma relação entre a carga do qui e a carga do φ. Isso vai me obrigar que a carga do qui, ou que é do campo que qui, ele tem uma carga que seja um meio da carga do φ. Então, se essa carga aqui for, satisfizer essa condição aqui,
esse que é Q sobre 2, essas duas fases se cancelam e esse termo aqui fica ok. Então, é o que você estava falando. Aqui tem um quadrado. O quadrado vai, quer dizer, esses termos de acoplamento eles vão começar a regular as cargas. As cargas já também não são todas independentes. Esse termo, uma garantia se fala. Só um pouquinho aqui. Yanni, o senhor amarrou o parâmetro, né? Mas, só coisa. A priori, antes de fazer, porque eu acho que tem relacionado quando você vai tirar a equação e vai aparecer o fatoral do parâmetro. Porque a priori, com uma exponencial cancelar com outra, basta que o que está de um lado seja menos o que está no outro. Então, o produto da carga pelo parâmetro podia ser menos ou mais lá. O produto da carga pelo outro. Sem ser só parâmetro com parâmetro. O que você acha disso? Não, seria a primeira ideia. Aí, como você está critica a tua ideia. Não, é como você está forçando que o parâmetro seja logo igual desde o começo, para depois olhar a carga e não olhar os dois no começo. Eu estou pensando que é porque quando vai aplicar alguma das equações, vai tirar das equações, vai fatorar o que é fatorar o parâmetro. E aí, Isso obriga o quê? por exemplo, quer fatorar para tirar uma equação para o campo tal. Aí eu acho que tem. Só vejo um jeito. Você está querendo fatorar o parâmetro. Só que eu não estou. Qual é a tua primeira afirmação? Quando você diz mistura o parâmetro com a carga. Eu posso botar pode dizer assim que o ômega vezes Q de alguma Eu quero coisa. dizer isso aqui. Exatamente. Que o E a menos de ômega, que Φ vezes. Fazer o produto das duas coisas. Isso, e aqui o E elevado. Aí eu tinha chamado de ômega, eu tinha chamado de Outra letra. De quê? Era outra letra, eu não lembro. Eu acho que era um ômega, eu tinha chamado de beta, gama, delta. Eu tinha chamado de Y. E aqui o que aqui, né? Isso. Então você diz, claro, isso aqui for igual a isso aqui no final do dia compensa. Mas, o que significaria? Significaria que você está incorporando, vamos pensar o que a gente já imagina, que a gente já sabe. A gente imagina que a carga seja um atributo do objeto, da partícula ou do campo. O parâmetro é alguma coisa ligada à transformação, ao grupo. Então, você não deveria misturar a carga com o parâmetro, porque você espera que tenha uma universalidade. Cada campo tem a sua carga. Cada campo vai ter a sua carga. Mas se você incorporar o parâmetro na carga, cada campo vai estar associado, vamos dizer, a uma simetria independente. O que você quer é uma universalidade. Todos os campos, eletromagnetismo, todos os campos têm a mesma, têm cargas distintas, mas a transformação eletromagnética te dá um parâmetro só. Você quer garantir um para todo mundo. Então, é um pouco, vamos dizer, tem um aspecto meio, vamos dizer assim, ou filosófico, né, ou de princípio aí, que é você quer garantir a mesma simetria para todo mundo. Você quer variar. Os campos são diferentes por causa das suas cargas, mas eles são todos orientados pela mesma simetria. Esse é o ponto de vista que a gente está adotando. Está fazendo o mesmo tipo de Isso, o mesmo parâmetro. Que é o mesmo espaço de simetria. É o mesmo grupo de simetria, o mesmo espaço de simetria, exatamente. Essa é a discussão, é um ponto de vista. Normalmente a gente faz isso porque a gente quer ter um conjunto, quer dizer, quer ter um número mínimo de simetria. Você nem quer, para cada coisa ter uma simetria, você começa a ir contra o conceito de unificação. Qual é a filosofia que está por trás da unificação? É que uma simetria seja capaz de absorver o máximo de efeitos físicos possíveis. Você quer que vários efeitos físicos que pareçam ser diferentes sejam orientados pela mesma simetria. Então você quer sempre ter o mínimo número de simetrias, o mínimo número de parâmetros para ter a máxima diversidade de acoplamentos ou de processos físicos, mas todos controlados com um número mínimo de parâmetros. Né? O que é uma boa teoria? Né? O que difere uma boa teoria de um modelo meio fenomenológico, empírico? Uma boa teoria ela deve ter sempre o mínimo número de mínimo número de premissas, né, de hipóteses, o mínimo número de parâmetros e o máximo número possível de previsões. Isso é o que a gente espera de uma boa teoria. Um modelo não. Um modelo você adapta ele a cada situação. Você não tem uma universalidade. Você vai ter, para essa situação eu tenho esse modelo. Para essa situação eu tenho esse modelo. De repente os diferentes modelos, eles estão por trás deles, tem uma teoria única. A teoria é algo mais não é sofisticado, algo mais universal, algo mais fundamental. A teoria é mais fundamental. Então, você quer ter o mínimo número de simetrias, certo? Pois não? Essas cargas não entram como parâmetro também, não? Não, essas cargas são atributos físicos, como a carga eletromagnética,
o spin? O spin, o que é o spin? O spin é uma carga. É a carga segundo o grupo de rotação. Quando você faz a rotação, você pode ter spin meio, spin 1, spin 0, spin 2, spin 3 meio. E o spin, no fundo, é uma carga. Isso aqui que você tem, isso aqui, né? Exponencial de I, vamos dizer aqui, a gente chama de θ, N de chapéu, e aqui escalar sigma. Isso aqui vai te dar o spin. Então, o parâmetro está aqui. Essa matriz aqui é a matriz de spin. Então, é através dos autovalores dessa matriz, dessa álgebra que você tem aí, que você atribui então autovalores 0, meio, 1, 3 meios, 2 e assim por diante, que você tira o spin. Então, o spin, na verdade, é uma carga. Só que não é uma carga interna, é uma carga associada ao grupo de rotação. Certo? Então, beleza. Então, se a gente considerar que a simetria, então, já começa a ser a mesma para todo mundo, então eu tenho essas 4 simetrias aqui, deveriam se reduzir a uma única simetria. Então, eu tenho uma simetria 1 aqui, que vai pegar o aqui agora. Então, isso aqui já resolvemos a situação. A carga do Qi está ligada com a carga do Φ por meio dessa relação. Agora, aqui eu já liguei a carga do Psi e a carga a carga do Φ. Então, quem é a carga do Psi? Então, aqui eu vou botar as fases aqui. Então, isso aqui vai ficar, o sinal vai ficar exponencial de menos I, ômega, Q, Psi. O Psi espinor, né? Exponencial de I, ômega, Q, Psi. E aí a carga do Φ, eu já conheço também. Bom, exponencial de I, ômega, Q, Φ. Então eu tenho que ter, o que eu tenho que ter no final do dia? Eu tenho que ter que a carga menos a carga do Φ, mais a carga do Psi, mais menos a carga do Φ, mais a carga do Psi, mais a carga do Φ, já vou dar um intervalo, tá? Mais a carga do coisa aqui. Não, é menos a carga do Psi, mais a carga do Psi, mais a... Esse exponencial todo tem que ser, esse expoente todo tem que ser zero. Então, menos a carga do Psi, mais a carga do Psi, mais a carga do Φ, isso tudo aqui tem que ser igual a zero. Então, se eu tiver essa relação entre as cargas, esse termo aqui também, então esse termo que fica invariante até agora, eu pude garantir a invariância desse termo, desse, aí estão garantindo a invariância desse e, obviamente, desse. Agora, temos esse termo aqui. Então, esse termo aqui automaticamente é invariante de fase. Agora, infelizmente, se eu colocar a divergência, isso aqui mais um gradiente, esse termo vai estragar. Então, essa simetria está fora. Então, não tem simetria do ar. Isso aqui me sugeriria uma simetria, tipo gauge, né? A simetria de gauge do eletromagnetismo. Posso jogar em cima do alto um gradiente de escalar, mas esse acoplamento aqui desmantelou. E agora esse termo aqui, essa fase mata essa, esse termo aqui não tem nada a ver, e essa fase aqui mata essa fase aqui mata essa, então a gente ficou com as cargas ainda, quer dizer, não determinei todas as cargas, mas eu determinei relações entre as cargas. Então, esse lagrangiano, ele pode ter uma simetria com 1, que atua nos campos dessa forma aqui, né? E desde que as cargas abelianas, as cargas dos campos, satisfaçam essas relações. Então, eu tenho uma simetria com 1. Como é que você joga fora, quer dizer, a possibilidade de fazer um gauge no ar por causa daquele acoplamento, mas como é que o senhor escolhe, decide se o senhor prefere jogar ele fora ou trocar esses aqui, porque a priori Certo. o senhor está criando, está fazendo, né? Isso aqui não é, então, Isso. está construindo. Então, como é que decide se vai preferir fazer aquilo que tem uma invariância de gauge ou existe um acoplamento? Perfeito. A pergunta está feita. Poderia mudar esse acoplamento, né? A pergunta está feita, eu aceito ideias. De quem perguntou, de quem ouviu. O que vocês acham? Bom, se eu tivesse. Ótima pergunta. Claro, a pergunta de um model builder. Você está construindo um modelo, o que eu quero? O que eu estou colocando? Qual é a minha finalidade? Né? Onde eu quero chegar? Você imagina que você está construindo um modelo, geralmente quando a gente constrói um modelo, é diferente de uma teoria, né? Uma teoria, né, você, como o Dória vai dizer, agora criou uma trilogia, que é lente galileana,
Equação. É luneta. Luneto, conceito. Então é luneto, a equação e o conceito. Isso. Então é Galileu, Dirac e a nova física que eles chamam. Isso. Não é isso? Você já pegou, né, Gabriel? Já pegou o conceito. Né? Então, seguindo o filósofo, o mestre, né? Então, o iluminado, olha, vamos lá então. A gente tem a luneta. Então, quando você constrói uma teoria, você imagina que você está, pelo menos assim, incorporou Dirac. Né? Você imagina que você está construindo uma teoria baseada em premissas fundamentais para fazer um desenvolvimento. Quando você constrói um modelo, vamos dizer, você está lá na era galileana, né? Correndo lá, na época da Inquisição lá, você está vendo fato, a luneta, tem a luneta, e você está construindo um modelo em cima de alguma lei empírica que você construiu. Você quer construir um modelo fenomenológico baseado em alguma lei empírica, você observou. Então aí você vai dizer o que poderia e tal. Será que eu teria alguma observação prévia que me dissesse que é mais vantagem ter a simetria de fase do que a simetria do ar? Por que eu jogo fora a simetria do ar? Como você diz, por que seria tão bacaninha? Por que eu não coloco aqui, por exemplo, também um rotacional de ar? Se eu colocasse o rotacional de ar aqui, estava com o problema resolvido. Porque a invariância aqui, a invariância que está aqui, e isso aqui vocês estão observando, isso aqui tem carinha que vocês conhecem da mecânica quântica. Isso aqui é um momento magnético. Olha a matriz de espinho aqui. Isso aqui é um momento magnético e isso aqui é um campo magnético. Isso aqui é o acoplamento de Pauli, o Mi. É o momento magnético, o momento de polo magnético do férmio escalar, campo magnético. Poderia ser uma boa. Será que não seria mais vantagem colocar isso? Eu estaria levando em conta isso, né? Poderia ser. Não é isso que eu coloquei. Nós colocamos, ninguém está bem dizendo que isso aqui é o eletromagnetismo, né? A gente colocou isso. Então eu perdi a simetria do ar. Se eu não perdesse essa simetria, o que a gente já sabe dessa simetria do ar? Quando a gente tem que eu tenho uma invariância em campo, ele tem uma invariância de um gradiente, aí a gente já está lembrado ali, a gente já fez alguma coisa que nos permite, a gente bota fixações dos gays. O que esse termo aqui tem de tão especial em cima do campo? O que ele me permite fazer? Isso aqui tem spin. Isso aqui tem spin. Isso aqui é o gradiente de um escalar. Isso aqui é um módulo longitudinal. Então, esse campo aqui, como vocês vão lembrar, lá quando a gente estudou os operadores de projeção, a gente pode ter o A transverso e pode ter o A longitudinal. O A transverso ele vai carregar as polarizações mais ou menos 1 do spin 1. E o A longitudinal vai carregar a polarização 0 do spin 1. Então, esse gradiente aqui eu tenho uma função escalar. Essa função escalar, ela está dentro de um gradiente, mas ela é um escalar, ela é um vetor. Isso aqui é um vetor longitudinal. Então, eu posso usar esse alfa, lembra que a gente fez isso, né? Kate Coulomb e tal, a gente usa esse alfa para cancelar a parte longitudinal do ar, por exemplo. Então, essa simetria boa, por exemplo, se eu observar que esse campo vetorial, ele tem uma propagação transversa. Esse termo aqui é puramente transverso. Se a gente tirar a equação de campo daqui, a equação de campo que sai daqui, a equação de Euler-Lagrange que sai desse termo é rotacional e rotacional de A. E um rotacional de B. Então, o que está saindo daqui é uma equação transversa. Eu estou pegando o rotacional de A, estou pegando a parte transversa. Aqui não. A parte transversa e a parte longitudinal estão embutidos. Aqui eu tenho A transverso mais A longitudinal. Se eu decompuser assim, aqui fica só o transverso. Então, eu tenho aquele termo lá, esse termo aqui me exclui automaticamente a parte longitudinal. Esse termo aqui me acopla a parte longitudinal. Ele deixa a parte, quer dizer, me acopla tanto a parte transversa quanto a parte longitudinal. Então, a gente poderia ter uma reflexão sobre isso. Se a gente pensar, não, mas esse campo vetorial, quando ele se propaga livre das interações, ele propaga só a parte transversa. Então, eu poderia pensar, então, para eu reconstituir essa simetria, pode ser interessante. Então, se esse campo só propaga, se eu só vejo modos transversais do campo A, seria mais razoável, na minha construção fenomenológica, ter colocado aqui rotacional de A. A parte longitudinal não teria nem dinâmica. Não teria nem dinâmica, exatamente. Ela subiria. Está fora dali, ela só apareceria e ela aparece congelada, porque ela não se propaga. Tá? Agarrada no campo. Né? Então, a formação, né? Oi?
que ter uma informação. Tem que ter uma informação. Pois é, então a gente está dizendo aqui, eu estou trazer esse exercício obriga a gente a pensar nos diferentes aspectos. Então eu diria, é mais razoável, né, então, assim, acho que todo mundo aqui ficaria mais satisfeito se realmente eu tivesse colocado um rotacional aqui. Porque aí está me dizendo, ah, beleza, esse campo aqui é transverso, e esse termo aqui tem uma característica muito interessante, ele pode estar simulando, ele pode estar modelando a interação magnética desse férreo. Esse férreo se acopla com esse campo A em uma interação tipo Pauling, uma interação tipo magnética, tá certo? Então eu diria, eu estou refazendo problemas, nós estamos fazendo aqui o papel de Builders, né? Então nós estamos retomando o problema, dizendo, não, mais interessante colocar o campo A como rotacional aqui, né? E aqui foi a Maria, é isso aqui. É isso. Não vale a pena a gente colocar esse termo aqui. Sem querer, juro. Sem querer eu botei G de giro magnético, né? Geralmente a gente coloca o G por uma razão de giro magnético. Foi forma do que eu decorei. Já estou, é quase que arquetípico, né? Já na cabeça da gente, G magnetismo, né? É a razão geomagnética. Tá aqui, mas é nada a ver. Então estou colocando esse termo. Eu acho que é mais razoável desse modelo a gente fazer isso. E aí tem um modelinho tão interessante, né? E aí a gente pode pensar, né? Nada, essa simetria aqui, em princípio, está desconectada dessa, né? Porque esse rotacional do parâmetro aqui não tem nada a ver com essa fase aqui, né? Então, eu poderia, de uma certa maneira, desconectar isso aí. Eu acho que poderia ser um ponto de vista que a gente colocasse. Seria razoável a gente pensar. Então, esse lagrangiano aí é um lagrangiano. Tem duas simetrias. Eu poderia colocar uma simetria 1 no setor fermiônico, cross uma simetria 1 no setor fermiônico, não. Vamos chamar no setor de matéria. Porque todo mundo quer matéria, geralmente a matéria é carregada e a transformação da matéria vai com uma fase. E a transformação daquilo que é campo tipo gauge, campo assim, eletromagnético, o campo vetorial está aqui. Seria duas simetrias 1. Então eu tenho um problema com duas simetrias 1 independentes, tá certo? Então vou dar um intervalo agora e depois a gente retoma essa discussão. Deixa eu ver que horas estão aqui. 6 horas, então a gente pode retomar 6h20, tá bom?